Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo bullying. É o nosso assunto nesta terça-feira aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Professor Jadir, os professores são capacitados para lidar com o tema bullying na rede pública estadual? Nós encaminhamos em fevereiro deste ano orientações para todas as escolas, as 1.335 escolas da rede estadual, fazendo menção à questão da violência de uma forma em geral e também à questão do bullying. Capacitações ainda não foram feitas pela Secretaria de Educação. Naquele questionário que eu mencionei no bloco anterior, nós estamos questionando justamente sobre esse aspecto. Se existe a necessidade da capacitação dos profissionais das escolas, também se existe a necessidade de orientações maiores. O que nós encaminhamos, eu queria voltar ao assunto anterior, que nós encaminhamos para as escolas que o assunto fosse tratado em forma de um projeto na escola e que fosse inserido no PPP da escola. Nós orientamos que envolva toda a comunidade escolar, não somente o diretor, os professores, mas também os funcionários, o administrativo, o pedagógico, o vigia da escola, os pais, os alunos. Por quê? Todos esses segmentos devem fazer parte deste projeto, porque ocorre o seguinte: o que nós constatamos nas andanças que eu faço pelo Estado? Eu tive a oportunidade, promotora, de visitar escolas da rede municipal e estive vendo que realmente o trabalho está acontecendo lá naquelas escolas. Esse material está lá. Eu visitei 24 escolas agora no mês de julho, da rede municipal, fazendo uma avaliação do Proinfo, que são salas informatizadas que são enviadas pelo MEC, e nós acompanhamos um técnico do MEC para fazer essa avaliação. E constatamos que estava lá, o material estava sendo trabalhado. Daí eu questionei qual era a forma de se trabalhar. Geralmente as escolas estão trabalhando assim: um professor trabalha dentro de uma disciplina os conceitos e depois talvez eles trabalhem esse tema de uma forma transversal. Mas a nossa orientação, ela é um pouco diferente. Nós orientamos de que realmente envolva todos os segmentos, construa um projeto e que se trabalhe com todas as disciplinas. Que o professor trabalhe lá dentro da sua disciplina as diferenças, que trabalha a questão racial, a questão de preconceitos e assim por diante. E a partir dali que se trabalha a questão do bullying. Essa é a nossa orientação. E o que nós constatamos? Nós temos alguns projetos que as escolas nos enviam que já têm logrado êxito, diminuído sensivelmente, não somente os casos de bullying, mas também as outras violências que ocorrem em decorrência do bullying. Justamente são aquelas escolas que têm um projeto onde que todo mundo abraçou a causa. Então é muito importante. Claro. E nós vamos conseguir medir isso através dessa pesquisa que nós estamos fazendo, com dados concretos, né, no mês de novembro. E com certeza nós queremos levar isso ao conhecimento também da mídia, da promotoria, de todos os segmentos, tentando mostrar justamente que esse trabalho ele tem uma eficácia maior quando ele é trabalhado em forma de projeto na escola. Ok. Marcelo, e o papel dos pais, hein? Sim, os pais são fundamentais nesse processo de superação do bullying. O motivo é bem simples, né? Todos nós somos resultado das experiências que tivemos durante o nosso desenvolvimento. E os pais estão envolvidos nessas experiências, principalmente naquilo que corresponde à superação de problemas. A maneira como superamos os problemas do período de crescimento faz parte significativa da nossa personalidade, né? Então, um pai que consegue, uma mãe que consegue proporcionar ao seu filho estratégias para que esse problema seja superado de maneira harmoniosa, está garantindo a qualidade de desenvolvimento desse ser, né, para que ele se torne um adulto com um repertório comportamental bastante amplo. Porque quanto maior o repertório comportamental de uma pessoa, mais fácil se torna a resolução dos problemas do cotidiano. Então, essa criança que passou por uma situação complicada na escola e que chega em casa
e relata isso, os pais precisam saber como receber essa informação e o que fazer a partir disso. E aí a gente tem uma encrenca, né? Sim. Porque cada vez mais... Enorme, porque tem o pai que diz o seguinte, vai lá e chuta a canela dele. Não, Apanhou, não volta pra casa depois de ter apanhado sem ter batido, porque senão você vai apanhar em casa. Não traga desaforo pra casa. Hoje a gente tem cada vez mais os pais atarefados, estressados, né? Cansados. E acreditam que a escola é que tem que educar, né? Mas só um detalhe, uma coisa muito interessante é que as informações do que fazer, elas estão disseminadas na cultura, na mídia, em todos os lugares, seja na novela, seja no telejornal. Mas agora, como colocar isso em prática, que é o mais difícil. É aí que está a encrenca. A questão do diálogo, né? Isso se diz muito. Você precisa conversar com o seu filho. Como é que se faz isso? Mas como fazer? Foi essa sistematização que a Irene começou há 20 anos atrás, né, e que compõe o método do Kid Power. Tem uma técnica. Exatamente. É este como que o Marcelo fala. Né? O que fazer, todo mundo sabe. Né? Então eu vou educar para o bem, eu vou dizer para não fazer isso, eu vou procurar escola. Agora, como que eu vou fazer isso? Qual é a reação, o meu papel de mãe no momento em que a criança me diz? Né? Mais ainda, quando ela não diz. Como que eu vou perceber? Sim. Né? E Juliana, tu pode dar alguma dica para o nosso telespectador, claro, de alguns métodos e técnicas do Kid Power? Vamos dizer que a premissa principal é estar aberto a escutar. Né? A gente acredita que toda criança, independente da capacidade dela, né? E aí entram crianças com deficiências, crianças com síndromes diversas, qualquer criança, tá? Tem capacidade de comunicar o que está acontecendo, né? Se os pais estiverem dispostos a olhar. Por exemplo, em vez da gente ignorar quando a criança diz alguma coisa do tipo: meu professor é um feio, eu odeio o meu professor. Né? E aí vai lá e, pela questão da educação, você acaba dizendo: olha, tu não diz isso do teu professor. Isso é muito feio de dizer sobre um professor. Ele está lá para te ensinar, enfim, né? Tu te comporta, respeita o teu professor. Né? Essa é a primeira reação, a reação mais comum e o que a gente considera correto. Né? E aí eu me pergunto, por que não, então, né, que seria a base do método, a gente abrir para uma conversa. Mas feio por quê? Né? O que acontece na sala de aula? Por que tu estás pensando isso? Né? Então, não diminuir a capacidade da criança de trazer informações muito úteis sobre o que acontece no dia a dia dela. Né? Pesquisar com a criança, baixar a guarda, né? E perguntar. Por que não perguntar? Né? Mas feio por quê? Né? Eu não gosto do fulano de tal, ou da coleguinha. Não gosto, o que ele faz? Né? Perguntas ingênuas, né? Sem que a criança se sinta pressionada. Né? A nossa reação, quando ela diz quando ela traz alguma informação, é que vai abrir caminho para que ela possa dizer o que está acontecendo. Normalmente se fecha uma porta e se vai para um outro caminho, né? Se a criança percebe que tu vai chegar para ela e vai recriminar, então ela não vai te contar, né? Ela vai ficar com medo de contar para os próprios pais porque vai ser recriminada. Mas uma coisa muito interessante, que eu já tive a oportunidade de conversar com a Juliana, de prestar atenção na criança, além do comportamento verbal, é o pai poder estar atento ao comportamento corporal da criança. Né? Como é que se manifesta esse comportamento? Isso, né? Por exemplo, há situações de uma criança que pega seus brinquedos e começa a quebrá-los. Ou manifesta comportamentos muito turbulentos dentro de casa com seus brinquedos. Em vez de uma brincadeira simples, com bonequinhos, um exemplo qualquer, essas brincadeiras são de muita violência. E um pai poder prestar atenção qual o significado daquilo, o que a criança está querendo trazer enquanto informação. Ou a criança que antes era um tanto ativa e passa a ficar isolada, fechada em seu quarto, reclusa, passa muito tempo no computador. Qual o significado daquilo? O que está de informação ali? Porque o comportamento verbal para a criança ainda é primário. Se nós adultos já temos dificuldade de colocar em palavras o que sentimos, pensemos numa criança.
que ainda está se inserindo na linguagem. Né? Mas eu vejo com muita preocupação também a questão da falta de limites, né, do pai e da mãe que não prestem atenção nos seus filhos, mas porque saem o dia inteiro, trabalham o dia inteiro, então nos finais de semana e à noite se vem obrigados, né? Mas eu me sinto muito culpado porque eu trabalho fora, então eu deixo meu filho fazer tudo o que ele quer. Então se ele quer ir na festa, ele vai, se ele quer dormir fora, ele vai, se ele não quer dormir no horário que é o correto, ele fica no computador tantas horas. Então essa falta de limites também é essa permissividade, né? Eu permito tudo, meu filho pode tudo, e ele vai com certeza reproduzir isso na escola, né? Ele vai lá e vai chegar na escola e vai achar que ele pode tudo realmente. Não só esse olhar diferenciado, mas também essa imposição de limites. Eu acho que atitudes conjugadas fazem a diferença para nos auxiliar no combate a esse fenômeno. Acordo também. Com certeza. É muito comum, chega no consultório, é muito frequente as queixas dos pais vendo que uma mãe reclamando que o pai desautoriza essa mãe. Exato. Ele permite tudo porque ele trabalha fora durante a semana e no final de semana ele vem e libera tudo em casa. Ou vice-versa, a mãe que fica tratando os filhos como coitadinhos o tempo inteiro, quando o pai tenta dar uma dura, impor limites, e a mãe fica lá, mas não é bem assim, pobrecinho, coitadinho. Tem muito isso. Isso no consultório é muito comum quando os pais trazem a criança para nós, né, os psicólogos, que esses pais também passem por um trabalho. Com certeza. Né, passem por um acompanhamento. Isso eu acho muito importante que a lei traga, essa lei 14.651, que é essa equipe multidisciplinar, que faz com que essa família toda seja observada, não só a criança, né? Porque se tem sempre esse olhar sobre a vítima coitadinha, pobrezinha, tem que ser tratada. Mas se esquece do outro lado o agressor, que também muitas vezes precisa até mais do que a vítima, né? Porque talvez ele seja vítima em casa e agressor, ou vítima na sociedade e agressor em casa. Precisa ser tratado e contido, né? E mais do que isso, as testemunhas, que acabam sendo esquecidas e que são potenciais agressores e potenciais vítimas. Isso é muito preocupante. É esse quadro que precisa ser analisado, e a lei, quando eu digo que eu acho muito importante esse artigo 4º dessa lei estadual, é justamente porque eu penso que ela enfoca essa possibilidade que nós temos agora, finalmente, de ver todos os envolvidos encaminhados devidamente. Bom, eu preciso chamar mais um intervalo comercial. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: bom, o Kid Power, ele trabalha no fortalecimento, né? Ele trabalha na prevenção, né? Ele trabalha no fortalecimento para a figura não se tornar uma vítima de bullying, no fortalecimento, né? Numa base sólida, enfim. E a gente sabe que é característica dos jovens na escola, enfim, o espírito de pertencimento a um grupo, né? De afirmação naquele grupo, enfim. Agora, quando aquele jovem é vítima de bullying, ele pode ter receio de denunciar isso, sob o risco de cair fora, de não pertencer mais àquele grupo. A gente vai discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo, na sequência do Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Até já.